Calvário, para nós, homens, mulheres, pecadoras, Pai querido, e pecadores, nos dando o privilégio, Pai querido, de poder participar da mesa, a mesa do Cordeiro, Pai querido, santa e maravilhosa, Pai querido, meu Deus, nós queremos tomar e comer, Pai querido, para nossa, Pai querido, salvação e não para condenação. Por isso, Pai querido, toma, Pai querido, a vida dos meus irmãos, e que nesta manhã, Pai querido, nós possamos aqui, Senhor, celebrar, Pai querido, não a morte, não o sacrifício, mas a comunhão do Teu Espírito em nós, para que possamos glorificar e honrar o Teu nome. Por isso, Pai querido, receba esse culto nesta manhã. Traga, Pai querido, os meus irmãos a vir Te adorar. Aqueles que nos acompanharão pelo canal da internet, mas gostariam de estar aqui conosco, participando da ceia do Senhor e não podem. Meu Deus, dê condições para que eles possam ter, Pai querido, o privilégio de participar da ceia. Meu Deus, porque a ceia é a comunhão, Pai querido, com o Teu Espírito. E nós queremos, Pai querido, ter essa comunhão plena. Essa comunhão, Pai querido, onde nós possamos dizer, obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor. Eu queria estar chamando o cooperador aqui hoje, para estar lendo a palavra devocional, nesta manhã. Que Deus, irmãos, possa te alcançar com toda sorte de bênção. Que Deus possa te alcançar com toda sorte de glória. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 29. Salmo 29. Amém. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se, abre as águas, ó Deus da glória, troveja. O Senhor está sobre as minhas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os credos. Sim, o Senhor quebra os cedros de Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnunda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Só Deus, né? Na nossa vida, né? Para a gente poder estar aqui hoje, né? A gente tem que lutar contra o sono também, né? Às vezes, né? Porque às vezes fica, né? Mas graças a Deus, Deus sempre dá força para a gente chegar até a casa dele, né? Para sempre agradecer o nome dele, exaltar ele. Porque só Ele, né, na nossa vida. Amém? Gostaria de convidar o irmão Miguel com oportunidade, em nome de Jesus. La paz del Señor, hermanos. Saludo a cada uno en el nombre del Señor. Dice que en el libro de Gálatas que la paciencia es una de las grandes virtudes que un cristiano debe tener.
Si acá en la casa del Señor suceden pequeños percances para no poder alabar al Señor, nada va a poder impedirnos si estamos con Él. Vamos a adorar y a glorificar al nombre de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Se esconde el tema. Hay un tema que dice: Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por fe que te acuerdes de mí. Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por fe que te acuerdes de mí. Señor, no permitas ya más que yo siga en el mal, ofendiéndote a ti. Y pon en mi corazón más amor y más fe para hacerte más fiel. Y pon fortalezas en mí para no quebrantar tus promesas, Señor. Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por fe que te acuerdes de mí. Señor, no permitas ya más que yo siga en el mal, ofendiéndote a ti. Y pon fortalezas en mí para no quebrantar tus promesas, Señor. Y pon fortalezas en mí para no quebrantar tus promesas, Señor. Es grande tu amor y yo sé que siempre me oirás. Es grande tu amor y yo sé que siempre nos oirá. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Aleluia. Amém. Agora, gostaria de dar oportunidade para a irmã Marcinha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimentamos a igreja na graça e na paz do Senhor. Amém. Em Salmos 19 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Amém. Essa é a grandeza do Senhor, né, nas nossas vidas, né? Os céus declaram, os céus proclamam o firmamento das obras das mãos do Senhor, né? Então, que nós possamos ter no nosso coração que nada pode calar
a nossa voz, né? A voz de um adorador, a voz daquele que busca o Senhor de todo o coração, né? De todo o nosso entendimento, porque quando nós estamos aqui, nós estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade, né? Então, que nós possamos juntos estar adorando ao Senhor, não permitindo que nada faça com que paremos de adorar ao Senhor, de estar na casa do Senhor, né? Porque nada melhor do que estar na casa de oração, na casa onde o Senhor escolheu para cada um de nós, porque o Senhor, Ele sonhou, né, com esse dia que nós estamos aqui hoje, né? Amém? Amém, Senhor. Gostaria de dar a oportunidade para a irmã Jeconias, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Santo de Israel. Glória a Deus. Pai Senhor, igreja. Amém. Eu já estava com saudade já. A gripe me pegou, mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui para louvar a Deus, como diz a irmã, que ninguém pode calar um adorador. Amém? Então, se Deus é por nós, amém, aleluia, Jesus. Esse louvor eu gostaria de que todos cantassem comigo, que é um hino que Deus cuida de nós, e se Ele cuida de nós, nós temos que estar cantando para Ele realmente estar cuidando de nós. Porque se a gente só fica, ai, Deus cuida, mas a gente não faz nada para que Ele cuide de nós, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para que Ele realmente cuide de nós. Amém? Eu gostaria de convidar o nosso pastor para estar trazendo a palavra em nome de Jesus. Gostaria de convidar o missionário, a pastora Odete, para estar orando pela sua vida, amém? Irmão, vamos estender as mãos para frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai querido, por essa oportunidade, Pai amado, de estarmos, Senhor, na Tua casa, Senhor, reunidos, Pai querido, para glorificar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Senhor, neste momento, Pai querido, chegou a hora de nós aprendermos mais de Ti, Senhor. Porque desde o momento que nós entramos, Pai querido, nós aprendemos, Pai querido, como glorificar, Senhor, e como respeitar, Pai amado, o Teu santo nome, Pai. Que seja, Pai querido, exortação, edificação, Pai querido, Senhor, o que nós precisamos ouvir, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. E neste momento, Pai querido, nós lhe pedimos, Pai, que não seja diferente, Pai amado. Senhor, que usa Teu servo poderosamente, Pai amado, que ele não fale dele mesmo, Pai querido, somente o que o Teu Santo Espírito, Pai, possa, Senhor, através dele, Pai querido, falar, Senhor, com cada um de nós, que seja individual ou coletivamente, Pai querido, porque nós sabemos, Pai amado, que nós estamos, Pai querido, querendo a cada dia crescer, Senhor, na Tua presença, em espírito e verdade, Pai querido, porque só assim nós veremos a Ti, Senhor, e neste dia tão especial, Pai querido, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, tem um louvor que o Anderson Freire canta, que eu acho muito lindo a letra da música, porque ele fala sobre aquilo que Jesus, ele veio fazer na face da terra. Ele fala justamente o que nós vamos estar fazendo aqui, porque ele fala sobre o hospital. E uma certa vez Jesus foi questionado. Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei. E falaram, tu andas com os pecadores, tu senta no meio dos publicanos, tu anda com a ralé, com as pessoas que não têm nenhum mérito. Aí Jesus veio e disse uma palavra, irmãos, que é muito forte. Ele disse assim, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Em outras palavras, Jesus, ele veio para a humanidade. Então, quer dizer, aonde ele estava todo são. Porque Moisés já tinha subido, Jacó já tinha subido, Jó já estava lá. Irmãos, aonde Jesus estava, todos eles eram são. Então ele precisava vir aonde? À terra, aonde há pessoas doentes precisando ser curadas. E a única cura, irmãos, que Deus trouxe para mim e para você, ela
é diferente da racionalidade que as pessoas têm, que tem que ser primeiro no físico. Não. A primeira coisa que Jesus veio curar foi a tua alma. Ele veio curar o teu ser. Então, gostaria que os irmãos se colocassem de pé para a gente cantar esse louvor junto. Eu queria que você meditasse na letra do louvor. Que Deus vai começar a falar com você, desde quando você chegou aqui. Deus já está falando com você, mas observe o que Deus quer acrescentar ainda, para que prepare o teu coração, para entender o que Deus vai revelar para você nesta manhã. Pode soltar. Se você souber, cante junto. Talvez esse louvor pareça muito com algumas situações que você passa. É real o que as pessoas passam. Talvez você está na escuridão, sozinho. São como sussurros nos céus, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. Só Deus é capaz de ouvir o choro da tua alma. Apontar os erros que Existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. Só Ele te ama e Ele é feliz. É verdade. É lá um tribunal. Quanto nos julga, irmãos? A presença Pensamento meu hospital. Lembra-se que Ele é o médico dos médicos. És a medicina do céu, socorro bem presente na mim. O coração transplantou, cancelou na cruz e eu vim. Sempre alma chorar, é uma de um mundo causar. Novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Você tem a presença dele aí? Amém? Então seja curado nessa manhã. Seja restaurado nessa manhã. Dos céus, Quando estou chorando pra mim, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil Veio voltar os erros o que existe em mim, mas o Senhor me faz faz recordar. que me E ama mesmo assim, esse amor é verdade. E ser feliz, pra cada cada eu ao tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença Presença é meu hospital. És a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Coração transplantou, cancelou na cruz o meu fim. Faz minha alma chorar, com sintomas que o mundo causar. Novamente um sorriso final. Presença é meu hospital, tantos que eu perdi. O Senhor me transformou em fiel, a experiência que eu vivi. Hoje a nada me separa do céu. Remédio é a palavra do Senhor, é mais doce que o mel. Nada sem eu vivo para o teu louvor. Do céu, o bem presente pra mim. O coração cantou, já cancelou na cruz o meu fim. O dia que minha alma chorar, dos sintomas que o mundo causar. Mente com sorriso final, tua presença é o meu hospital.
lá, só o refrão. Tua presença é o meu hospital. Seja curado nessa manhã. Amém? Pode bater palma. A mãe começou. Espero, pode bater palma. Sentir vontade de bater palma. Bata palma. Porque nós estamos aqui para louvar e honrar o nosso grande rei, irmãos. Amém? Aproveitando que os amados estão em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 3. Me dá mais retorno para mim, por favor. E apenas os 2 versos. Primeiro, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Amém? O versículo 1, irmãos, diz assim: e naqueles dias apareceu João batizando, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vá um pouquinho mais adiante no capítulo 4, e o versículo de número 17. Mateus, capítulo 4, versículo de número 17. Amém? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu Deus, obrigado, já foi orado, já foi falado, Senhor. Mas nessa manhã nós precisamos da presença do Teu Espírito para entendermos a dimensão desta palavra, porque sabemos que o Senhor falará ao coração dos meus irmãos a revelação do oculto da palavra, Senhor, aquilo que está reservado, aquilo que está preparado, Pai querido, para os teus filhos que se reúnem nesse lugar, daqueles, Pai querido, que muitas vezes nesse momento não podem estar aqui, mas gostariam de estar, Pai querido, nos acompanhando pelo canal da internet, Pai querido. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale com eles da mesma forma que o Senhor falará com seus filhos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Irmãos, vocês sabem que nós gostamos de trazer a palavra que nos dá discernimento, nos dá a direção e nos dá sabedoria, amém? E eu quero repartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração. Meus amados irmãos, aparece João Batista pregando no deserto, e o apóstolo Mateus, ele diz que apareceu. De repente você está andando, você está caminhando, você está no trabalho, você está em algum lugar, e Deus, irmãos, precisa de alguém para anunciar a palavra, e de repente você aparece na vida de alguém, alguém aparece na tua vida, e lhe fala algo, para te consolar, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar uma orientação. Meus amados irmãos, Deus usa quem quer, como quer, aonde quer. Os irmãos não entenderam. Deus usa quem quer, como quer e aonde quer. E Deus quer usar você. Mas só que quando Deus quer usar você, Deus também quer usar alguém para você. Porque é muito bom, irmãos, quando nós somos usados, quando você é usado por Deus. Aí você fala, você chega com autoridade e fala. Aí, irmão, sabe o que acontece? Quando a palavra é de consolo, aí você fica feliz, alegre, aleluia e tal, se alegra. Aí quando a palavra é um pouquinho de exortação, é um pouquinho pesada, aí a cara fecha. Cruza o braço, faz bico, É, irmãos, é assim, não é? Mas quando somos nós, aí o negócio muda. Aí você tá, tu tem que... E o dedão, né, irmão? Por isso que foi dito, há um tribunal todo dia na nossa vida. Todo dia é um tribunal. Se não é você se acusando pelos seus próprios delitos, é alguém te acusando porque você fez ou deixou de fazer, irmãos. As pessoas te acusam porque você faz e te acusam porque você não faz. Há pessoas que te acusam, irmãos, porque você está fazendo.
E há pessoas que te acusam porque você não está fazendo. Uns estão fazendo o que é errado e outros estão sendo acusados porque estão fazendo o que é certo, querendo adorar o nosso Deus. Meus amados irmãos, então João aparece. Eu acho interessante, se você for ao livro de Lucas, eu começo a entender uma coisa. No capítulo 1, no capítulo 2 e até o capítulo 3, Lucas ele começa a descrever como que foi o nascimento de João Batista. Estava Isabel e teu pai Zacarias, que não tinha filho. Então, agora vai Zacarias, que era o sumo sacerdote na época, entra, irmãos, no lugar santíssimo, aonde era dado de direito somente ao sumo sacerdote. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus veio e disse que eu e você somos sacerdotes de Deus. Então, hoje, eu e você podemos nos reunir para tomar a ceia do Senhor, irmãos. Então, Deus quebrou o véu, irmãos, que separava o homem de Deus, para dar o direito que você entra no lugar santíssimo e adore ao Senhor. Mas o que acontece? Ali, irmão, Zacarias estava no lugar santíssimo e aparece um anjo e diz assim: tua mulher vai ficar grávida. Mas como? Eu já estou velho, ela também. Aí, irmãos, não acreditou. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando João escreve o livro de Apocalipse, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja. Irmãos, primeiro ele começa dando uma eslepada. Porque ele diz ao anjo da igreja: eis que tu aborreces as obras do Nicolaita, eu sei que você tem amor por mim, mas uma coisa eu te digo, porque você deixaste o primeiro amor, volta ao primeiras obras, volta ao primeiro amor. Irmãos, começa a ter uma exortação, mas quando chega na igreja da Filadélfia, fala assim: eu sei que você está fazendo todo o seu esforço, mas ele fala ao anjo, e eu quero dizer que eu sou um anjo nessa noite. Estou de branco, né, mãe? Mas sou anjo não, tá? Até porque está sendo gravado, então, tá, irmãos? Eu só estou aqui dando uma simbologia, tá? O anjo vem e fala, mas as pessoas, irmãos, não acreditam. Porque Zacarias estava num lugar santíssimo, o anjo lhe apareceu e deu a promessa, irmãos. Deu o desejo do seu coração, mas ele não acreditou. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem uma promessa na sua vida. Mas muitas pessoas não acreditam, irmãos, quando nós falamos, quando nós lançamos a semente da palavra, as pessoas não crêem. E é por isso que muitos emudecem. Muitos irmãos se calam, não conseguem glorificar a Deus, não conseguem exaltar o Senhor. Ele não consegue, irmãos, crer verdadeiramente que Deus é com ele. Por causa da situação que está acontecendo, por causa, talvez, irmãos, da adversidade que está vivendo. Há um momento, irmãos, que nós passamos só e há ninguém que possa te consolar, ao não ser o Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? Zacarias fica mudo. E acontece hoje, irmãos, muitas pessoas, elas abrem a boca e falam, mas são mudos na alma, são mudos no espírito. Não consegue, irmãos, entender o propósito de Deus na tua alma. Não consegue entender o propósito de Deus no teu espírito. E conversa com todo mundo. Irmãos, fala de todo assunto. Mas não glorifica a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre a tua palavra. Você tem que crer. Só que Zacarias não creu. E sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Ele ficando mudo, irmãos, passa-se o tempo, sua mulher fica grávida, coloca-se o nome de João Batista. Irmãos, entenda uma coisa, Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que no livro de Jeremias diz que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, amém? Não, a igreja não está entendendo. Está entendendo? Para você estar aqui, Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe, amém? Ainda sem forma, ainda, irmãos, ainda sem você ter uma distinção ainda do que você seria ser, Deus te escolheu. Porque quando Isabel fica grávida, irmãos, eu acho interessante, porque também apareceu um anjo para falar com Maria. Eis que tu ficará grávida. Seja feita a tua vontade.
Na hora ela já creu, aceitou. Irmãos, ainda disse, vai escolher a mim? Deus escolheu você. Deus escolheu você, sabe para quê? Fazer parte da mesa. Deus escolheu você para fazer parte desta mesa aqui, irmãos. Que, vamos aqui entender o que Deus está falando. Nós somos, irmãos, escolhidos por Deus como anjo do Senhor na terra, para anunciar o ano aceitável de Deus, para anunciar, irmãos, que há uma ceia, para anunciar, irmãos, que há, irmãos, uma solução para a nossa existência. E eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos anunciando o quê? A grande ceia, porque essa daqui é só um preparo, irmãos. Essa aqui não é a ceia verdadeira que Deus diz que nós estaremos ceando com Ele. Ele diz que nós subiremos, estaremos com Ele, e haverá uma grande ceia, aonde nós cearemos com o Senhor, irmãos. Amém? Amém. Mas para você fazer isso, você tem que acreditar no anjo que te fala. Irmãos, Deus usou anjo, que chama-se teofania. É a manifestação de Deus presente. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus deixou a palavra dele revelada para que seja anunciada. Então ali contém todas as verdades de Deus para anunciar o caminho de tudo que vai acontecer. E quando Isabel, irmãos, ela fica grávida, Maria também já recebeu o anjo, ficou grávida, agora existe um encontro. Esse encontro, irmãos, é que faz a diferença. Vai agora Maria encontrar com Isabel. Isabel estava grávida com 6 meses. Irmãos, Maria tinha acabado de engravidar. Só que quando ela chega, diz que a criança solta, a criança pula, a criança, irmãos, mexe. Porque no livro de Lucas diz que ela ficou cheia do Espírito de Deus. Jesus Cristo ainda não tinha nascido. Jesus Cristo ainda estava no ventre da Maria. E só o fato, irmãos, dele chegar ali. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Ninguém aqui vê o Espírito Santo. Ninguém vê. Mas você pode senti-lo. A igreja não entendeu. Você não vê. Isabel não viu Jesus, nem João, mas pela presença dele. Ali naquele momento, naquele encontro, a presença do Espírito Santo era tão real que, irmãos, ele sentiu, Isabel sentiu. Então fez a diferença, irmãos. Você tem que sentir a presença do Espírito Santo. Aonde você está, você tem que estar sentindo. Porque, irmãos, chega alguém cheio do Espírito Santo ao teu lado, senta do teu lado, fala com você. Irmãos, você não consegue sentir nada. É preciso você sentir. Irmão, sinta o que eu estou sentindo, pelo amor de Deus. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E é isso que me faz, irmãos, olhar para a palavra de Deus e começar a entender as verdades ocultas, irmãos, que é a nós revelada. Por que essa verdade é a nós revelada? Porque o Espírito Santo nos revela todas as coisas, porque não me convém saber o que eu vou falar, porque Ele colocará a palavra na minha boca, e eu falarei da verdade dEle, para que nós possamos alcançar o reino de Deus, irmãos. Então o que acontece? Naquele exato momento, Isabel fica cheia. Irmãos, já viu alguém cheio ficar triste? Quem está cheio fica alegre. Quem está cheio de Deus, irmãos, ele consegue ver o que as pessoas não vê. Quem está cheio de Deus, irmãos, consegue sentir o que as outras pessoas não sentem. Porque ele consegue, irmão, ter esperança onde não há. Ele consegue, irmãos, ter fé aonde, irmãos, a impossibilidade é real. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós temos que aprender a crer. Então João, irmãos, ele nasce. E de repente agora ele aparece em cena. Porque a Bíblia só relata 2 momentos que João Batista aparece em cena. É no seu nascimento, no encontro com Jesus. E depois, irmãos, aproximadamente, João ele teria quase a mesma idade de Jesus. Porque o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Tá? Então João Batista deveria ter na média também entre 30 a 31 anos de idade. Porque, irmãos, João Batista era de diferença de apenas 6 meses de Jesus o nascimento. 6 meses aproximadamente. Não era de 1 ano.
E se Jesus começou aos 30, então que significa que João Batista, ele começa também, irmãos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Você sabe por que o Espírito Santo vem e te convence do pecado, do juízo e da justiça? É para te capacitar, te preparar a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Deus nos dá uma responsabilidade de anunciarmos, irmãos, para todos aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que nos ouvem, aqueles que não nos ouvem, que é tempo de nós nos arrependermos. Irmãos, a primeira pregação de João Batista é o quê? Arrependei-vos. O que é arrepender, irmãos? Hoje eu vou fazer diferente. O que é arrepender, Edir? Marcinho, o que é arrepender? Jeconia? Uma coisa que você fez e depois se arrependeu, assim, uma coisa errada, algo que você fez que você se arrepende e quer fazer de novo, algo que você quer fazer novamente. E aí, Edir, você concorda com ela? Uma coisa que você não devia ter feito. Deixar de fazer as coisas. É mesmo? João Batista, ele fala assim, arrependei-vos. Irmãos, eu vou revelar algo para vocês aqui. Olha o que a palavra está nos dizendo. Ele diz assim, ele dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista ele fala, arrependei-vos, ele está falando, tenha outra visão. Tenha outra visão. Tenha outra atitude. Porque agora você não consegue mais ver o que você via. Porque você consegue ver o reino. Então, arrepender, irmãos, é te dar capacidade de ver aquilo que você não tinha visto. É a capacidade de ter visão e não vista. Porque vista, irmãos, é aquilo que você é capaz de ver. Visão é aquilo que está além da tua vista. Significa, irmãos, que eu tenho uma visão. Glória a Deus, aleluia. Eu tive uma visão. E eu quero passar para a igreja. Se refere-se a uma mulher. Preste bem atenção na visão, irmãos. Havia uma mulher da nossa igreja. Ela entra numa casa. Não fica na sala. Não fica no quarto. Ela vai para a despensa. Ali onde tem a máquina de lavar. Onde você guarda as bugigangas. Chega na despensa. Perto da porta. Cruza as pernas. E eu estava na despensa. Eu olhei para ela e perguntei, o que fizeram com você? Porque não é a cor do seu cabelo. Você está usando peruca? Havia uma peruca preta, com o cabelo todo enrolado, mas não era aquele cabelo. Irmão, já viu aqueles Rastafari, que não toma banho, e que fica com o cabelo tudo guru-guru, sujo? Eu falei, por que você está usando essa peruca? Alguém te colocou uma peruca? E foi assim dito. Não. Eu estou pensando. A peruca era preta, estava suja. Eu quero dizer para vocês o que significa essa revelação. Irmãos, peruca significa falsidade, cabelo falso. Se está no cabelo falso, irmãos, está sobre a tua cabeça. Se está sobre a tua cabeça, significa que está cobertando alguma coisa. Significa que está trazendo pensamentos, irmãos, que não são verdades. Cuidado, porque a peruca, existe duas coisas. Você compra ou alguém te coloca. Você tem coisa, mas só você pode tirar. Só você pode tirar. Esse que é o detalhe. Revelação que Deus me deu.
Deus está falando com vocês. Deus está falando com alguém de casa. Irmãos, porque se colocarem a peruca, a sua cabeça vai ficar, sabe o quê? É tantas coisas, irmãos, que vêm na sua cabeça, que te deixa confuso, te deixa perturbado. E o que acontece? Você perde a noção. Você perde a originalidade daquilo que Deus lhe deu. Então não perca aquilo que Deus te deu. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus começa a nos revelar o profundo e oculto. Então não use peruca. Não use peruca. Use aquilo que Deus te deu, o cabelo verdadeiro. Amém? Revelação que Deus me deu. Irmãos, voltamos aqui ao texto. Irmãos, quando João Batista, ele começa a pregar, a dizer, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, ele está falando para mim e para você, que é necessário com que eu entenda, que é tempo de nós olharmos, irmãos, que arrependermos é nós deixarmos o velho homem de lado e vivermos na natureza nova que Cristo tem nos dado, porque a natureza nova que Cristo tem nos dado, meus amados irmãos, é o que João descreve no livro de capítulo 3, ao qual Nicodemos pergunta, nascemos de novo, então precisamos aprender, irmãos, ser limpo. Como que somos limpos? Pela água e pelo Espírito. A água, irmãos, purifica, o Espírito nos dá o caminho, meus amados irmãos. Eu e você precisamos viver isso. Porque, irmãos, observe uma coisa. João Batista foi questionado. Quem és tu? Eu sou aquele que anuncio o caminho do Senhor. Irmãos, nós somos anunciador. Você é um anunciador. Você deve falar para as pessoas se arrepender. Você deve, irmãos, viver uma vida de arrependimento. Porque se nós não vivemos uma vida de arrependimento, meus amados irmãos, nós podemos errar o caminho. Nós podemos deixar, irmãos, com que o mundo te leve para outro caminho. Te logue, que faça você de um lugar para outro. Vai transportar você de um lugar para outro. João Batista, irmãos, a mensagem dele era dura. Ninguém gosta de ouvir mensagem dura, amém? Irmãos, pode falar amém, porque é verdade. Porque a verdade, irmãos, bate no nosso eu. E quando João Batista começa a falar, ele fala, raça de víboras. Quem vos advertiu para que fujai-vos do ano da ira de Deus? Irmãos, quando nós falamos de advertência, as pessoas ficam iradas conosco. As pessoas não gostam. É verdade. Já me falaram para mim que eu tenho o espírito de João Batista. Eu só prego. Não prego cajadada, não. Eu prego a verdade. Eu prego a palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é o que está escrito. Eu não prego o que fora o que está escrito. Irmãos, só que sabe, eu não vi nenhum pai corrigir o filho que não ama. Livro de Hebreus está escrito que Deus corrige a quem Ele ama. E quando nós falamos alguma coisa, irmãos, que verdadeiramente precisa ter arrependimento na vida das pessoas, que precisa ter correção, que precisa ter uma visão nova do reino de Deus, irmãos, é porque nós estamos vendo pessoas andando e indo, irmãos, para o abismo da morte. Eu quero falar para você uma coisa, eu não quero chegar lá diante de Deus e ter o sangue de vocês nas minhas mãos, irmãos. Eu não quero, porque Deus vai cobrar. Porque está aqui no púlpito, irmãos, é quem mais é cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Mas as pessoas não entendem, irmãos, que é para o próprio bem. É para o próprio bem. As pessoas acham que a gente quer o mal. Acham que a gente não ama. Acham que a gente não gosta das pessoas, irmãos. Se você não ama as pessoas, para que você vai avisar para ela que o caminho que ela está andando é ruim? Eu trabalho com um irmão. Vou abrir aqui um parênteses, vocês sabem que eu gosto muito disso. Né? Trabalho com o irmão. Irmãos, eu amo aquele irmão. Mas estou ficando cansado. Estou ficando cansado, irmão. Estou ficando cansado. Porque toda vez eu falo com o irmão está sempre... Eu não creio mais que eu fui batizado com o Espírito Santo, não creio mais. Eu até acho que tem ainda algumas pessoas que são realmente
pelo Espírito Santo verdadeiro. Irmãos, tem uma ideia deturpada. Não, eu conheço a verdade, não preciso de ninguém que me ensina. Eu não preciso de ninguém me ensinar. Irmãos, se nós estamos vendo que a conduta não está de acordo, mas a pessoa crê no coração que está na verdade. Irmãos, nós temos que ser ensináveis. Eu e você temos que aprender a ser ensinável. Porque está aqui, ó, João Batista, ele estava ensinando o povo o caminho, irmãos, do arrependimento. Se nós não quisermos aprender, nós não vamos herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, começa a mesma coisa. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não precisava, irmãos, ir até João Batista. Mas o que Jesus faz, irmãos? Para que se cumpra a Escritura. Irmãos, e algo me dói no coração. É no coração, não na alma, tá? É no coração. Algo me dói, irmãos, porque há muito tempo atrás tinha no meu coração, não, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai alcançar. Irmãos, infelizmente não. Infelizmente não. Pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, que louvam, que pregam, que cantam, que leem a Bíblia, irmãos, que exortam até o outro, não alcançarão a salvação, irmãos. Por isso que eu quero dizer para você, nós tomamos a ceia. Irmãos, quantas vezes as pessoas tomam a ceia para a sua própria condenação? Livro de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Examine, irmãos, eu estou me examinando todo o tempo. Eu tenho que me examinar todo o tempo. Tudo bem, acontece aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, que nem todo o bem que eu quero fazer eu faço, mas eu faço às vezes o mal. Mas, irmãos, eu entro na palavra de Deus para não me arrepender. Você tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender, irmãos, para vivermos uma vida, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele não diz quem é pastor, ele não diz quem é bispo, quem é apóstolo, quem é irmão, quem é que é levita, quem é que no louvo, quem é que é apenas um membro. Irmãos, ele não diz quem é branco, quem é preto, quem é rico, quem é pobre. Ele diz sem a santidade ninguém, irmãos, verá o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sem a santidade, irmãos, o que vai adiantar você largar a sua cama para vir um domingo de manhã, ou aqueles que estão nos vendo, que verão à tarde ou verão à noite, parar o seu tempo para ouvir a palavra, irmãos, e não viver uma vida de arrependimento, e chegar no final, não adiantar nada. Irmãos, tem que valer a pena, irmãos. Tem que valer a pena o seu sacrifício. Tem que valer a pena o meu sacrifício, irmão, porque eu não quero, irmãos, chegar diante do Senhor. Ele falar para mim, irmãos. Ver alguns irmãos entrando, vinde bendito da casa do meu pai, e tomai-vos por herança aquilo que eu te prometi. Irmãos, e você ficar de fora, você ficar assim olhando as pessoas entrando, e você ficar de fora, irmãos, é como quando você está com fome e passa em algum lugar e não tem dinheiro para comprar. Que desespero você fica. É ou não é? Porque você fica desesperado porque você está com fome, irmãos. Eu já passei por isso. É, ué. Queria comprar um negócio, não tinha, metia a mão na carteira, não tinha. E tinha. Falei, meu Deus, bebi água. Queria beber um suco. Me satisfaço com a água. Mas o meu desejo, irmãos, era beber um suco. Seu desejo é estar diante de Deus? Não, irmãos. O seu desejo é estar diante de Deus? Então vamos aprender a nos arrepender, irmãos. Vamos aprender realmente a viver o evangelho da verdade. Irmãos, não se preocupe com o que as pessoas não querem viver. Viva você! Não se preocupe com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, não importa com quem, irmãos. Porque quando chegarmos diante do Senhor, não vai ser, irmãos, coletivo, vai ser no individual, irmãos. Porque Deus não vai levar em conta o pecado do meu irmão, o pecado da minha irmã, o pecado da minha esposa, o pecado da minha filha, o pecado do meu filho, meus amados irmãos. Deus vai levar em conta o que eu fiz. Cada um dará conta de si mesmo. Você vai dar conta dos seus atos.
Ninguém vai dar conta dos seus atos. Não, irmão, não adianta nós chegarmos diante do Senhor e dizermos, fazer como Adão, o espírito da Eva. Culpado? Como que o Senhor não vai deixar eu entrar? Claro que eu quero entrar. Culpado foi a Eva. Não foi ela que o Senhor me deu? Não foi ela que não foi o Senhor que me deu a Eva? Então, se eu pequei, a culpa é tua. A culpa é tua, porque foi tu que me deste. Em outras palavras, é isso que Adão disse para Deus, irmãos. Foi a mulher que tu me deste. Aleluia. É? Eva, o que tu fez? Não, peraí. O problema não é meu. O problema não é meu, porque tu bem sabes que foi a serpente que me enganou, o diabo. Foi o diabo. Interessante. Irmãos, está aqui a Bíblia. Está aqui o manual. Não vamos colocar tudo a culpa no diabo, não, tá? Porque se nós pecamos, a culpa é nossa. Porque não olhamos a Bíblia e não praticamos. Tá? Só que existe um detalhe, irmãos. Diante de Deus, sabe o que acontece? Adão se livrou? Não, Adão, tudo bem. Foi a mulher que eu te dei, então tá bom, vou pegar ela. Vem cá. Você fez Adão pecar, não é? Fez. Então vou te corrigir. Não me corrija não. Foi a serpente. Adão e Eva se livrou. Opa! Se livramos. Né? Porque agora, quem é que vai tomar culpa é o diabo, o pai da mentira. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios, capítulo 6, se revista da armadura. E Tiago escreve no capítulo 4, resistir ao diabo. João escreve lá na epístola de João, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o diabo é um enganador. E se você não aprender a lidar com os enganos da vida, eu e você, irmãos, colocaremos a peruca. A peruca, irmãos, é um cabelo falso. Falsas ideias, falsos pensamentos, falsas ideologias do evangelho da verdade. E nós seremos, irmãos, subjugados. Sabe por quê? Glória a Deus. Quando chegarmos lá, quando veio Deus diante dos três, vocês acham que os três não tiveram a sua condenação? Acham que não tiveram o seu castigo? É? Então, serpente, porque fizeste aquilo, não mais andará, rastejará, mas nascerá da mulher aquele que pisará na tua cabeça. Vai morrer. Mulher, você era feliz e não sabia? Agora tu terás dor. Dor, irmãos, de parto. Homem, tu tinha direito a conversar com os animais e não ser devorado. Agora o leão te devorará. Agora você vai ter que trabalhar arduamente. Irmãos, nenhum dos três se livrou, não. Não adianta querer transferir a culpa para outro. Não adianta querer transferir a responsabilidade para outro. Se você está na palavra, viver na palavra, irmãos. Eu disse aqui, vou repetir uma frase. Eu disse até na outra igreja que eu fui pregar. Irmãos, obedeça e se isento da responsabilidade. Eu estou dizendo para você, se você viver uma vida de arrependimento e começar a obedecer a palavra de Deus, essa que vos prego, eu estou te isentando de toda a tua responsabilidade, porque você está vivendo a palavra. E eu assumo a responsabilidade. Porque se você viver uma vida de arrependimento e cumprir a palavra de Deus, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, quando você chegar diante do Senhor, você será bem-aventurado. Sabe por que bem-aventurado? Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, as pessoas querem misericórdia de Deus, mas esquece que a misericórdia acompanha, meus amados irmãos, uma vida de arrependimento capaz de perdoar o outro. Por isso que quando Jesus ele escreve ali, irmãos, através do mesmo capítulo, livro de Mateus, capítulo 7, ele diz assim, não julgais, para que não seja julgado, pois com a mesma medida que julga, será julgado. Quer
que os homens te façam bem, faça você também. Irmãos, hoje o mundo está um caos. Um caos, por que está um caos? Irmãos, as pessoas em si, já não conseguem mais olhar para as outras pessoas natural. Nós estávamos ontem aqui conversando, vou abrir outro parente. Aí alguns irmãos que nós ficamos aqui até meia-noite ontem, alguns irmãos estavam falando assim, pastor, você não viu isso? Eu falei, não, você não viu? Não vi, eu não consegui enxergar o que eles enxergaram. Irmãos, sabe por quê? Porque tudo que eu olhar tiver maldade, irmãos, eu vou subir na montanha e vou viver sozinho. Eu vou viver sozinho. Porque nós vivemos no meio de pessoas impuras, de lábios impuros, de condutas erradas, pessoas imperfeitas, como nós somos imperfeitos, e queremos perfeição. Já reparou que o imperfeito quer ver perfeição no outro? Já reparou que o marido quer que a mulher seja, irmão, perfeita? É assim. Quer que tudo seja do jeitinho dele. Tudo. E mesma coisa a mulher. Né? A mulher também é assim, irmãos. Quer que o marido seja perfeito. Irmãos, ora para ele ser arrebatado logo. Ora para o marido ser arrebatado logo. Ora para a mulher ser arrebatada logo. Porque aí, irmãos, porque diz assim, quando no abrir e piscar de olhos, nós teremos o nosso corpo transladado. Quer dizer, transformado num corpo de glória. Aí virá a perfeição. Então, irmãos, perfeito só está no céu. Perfeito só está no céu. Então, nós temos que aprender a conviver, irmãos, com as imperfeições do outro. Mas nós, como seres humanos, pecadores que somos, nós somos, irmãos, julgadores. E nós esquecemos, na mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E é por isso que nós precisamos viver uma vida de arrependimento para entrar no reino de Deus, irmãos. Irmãos, Deus está falando com você. Porque Jesus, ele fala, meus amados irmãos, bem-aventurados pobres, porque herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, irmãos, porque eles serão grandes no reino de Deus. Irmãos, você é perseguido, irmãos. Estava conversando com aqui hoje. Cadê ele? Está ali. Irmãos, toda vez que Deus tem algo para a nossa igreja, aonde é um negócio que Deus vai, o diabo se levanta. Toda vez, irmãos. Toda vez. Detalhe, ele se levanta, não se levanta contra a igreja, ele se levanta contra a tua vida. Tenta trazer alguma coisa para você, para tentar desanimar. Começa, irmãos, a fazer coisa na tua vida, para que você não venha na igreja, para que você desista da igreja. Irmãos, tantas coisas vêm. Mas eu quero dizer uma coisa. Fique até o fim. Persevere até o fim. Você verá a glória que Deus tem te dado. Promessa se cumprindo. Então, irmãos, não importa se as pessoas estão perseguindo. Irmãos, eu quero dizer para vocês. Eu vou usar a palavra que o apóstolo Paulo disse. Eu já disse aqui. Irmãos, eu disse aqui no culto. E o irmão chegou lá no trabalho e foi falar que eu estava errado. O pastor não pode falar uma coisa dessa. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo chegou ao Efésios, ali no capítulo 5, seja meu imitadores como eu sou de Cristo. Eu disse isso aqui no culto uma vez. Pastor se acha. Pastor é o bambambam. Pastor é o gostosão. Usou essa palavra, tá, irmão? Não, irmãos. Eu tenho que esforçar para mim fazer o que a Bíblia diz. Eu estou preocupado com a sua salvação. Eu não estou preocupado com o que você pensa de mim, a meu respeito, não. Eu não estou preocupado com o que... Antes eu ficava preocupado, hoje eu não me preocupo mais não, irmãos. Vou fazer 47 anos. Nossa mesmo. Nossa, minha filha falou, nossa. Né? Irmãos, 47 anos, daqui a pouco estou com 50, se Deus assim permitir. Daqui a pouco estou com 60, se Deus assim me der essa graça. Irmãos, eu vou ficar preocupado. Eu tenho que estar preocupado, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Fala, exorta, ensina, explica. Mas cuidado para você não se perder. Irmãos, eu falo com os meus filhos, já falei com os dois, porque a mais velha já sabe. Vocês se cuidem.
Vocês se cuidam. Porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Já ensinei para vocês. Se vocês não quiserem, ontem eu estava falando com a minha filha. Eu falei com ela, cuidado. Cuidado com a sua mente. Cuidado porque o diabo está querendo te enganar. E eu fiz eles fazerem uma promessa. Mesmo que eu morra, não se desvie do caminho do Senhor. Mesmo que eu morra, irmãos, mesmo que tudo aconteça na tua vida, não se desvie do caminho do Senhor. A minha maior preocupação é as pessoas que se desviam do caminho do Senhor, porque a minha Bíblia diz e a sua também. Jesus, ele diz que quando sai um espírito, irmãos, um demônio que sai da vida daquela pessoa, ele fica assim, ó, com o olhão dele, esperando. Sabe para quê? Trazer o demônio da insegurança, trazer o demônio da incredulidade, trazer o demônio, irmãos, da imperfeição, trazer o demônio, irmãos, da contenda, trazer o demônio, irmãos, da prostituição. Irmãos, são 7 demônios que voltam na vida daquela pessoa. Quem crê, crê. Quem não crê, vai voltar do mesmo jeito. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, pessoas que deixam o evangelho, depois volta para o evangelho. E é difícil. É difícil. É difícil, irmão, porque a luta é dobrada. Por isso que tem que entrar no caminho da santidade. Então, irmãos, você não pode se desviar. Você não, irmãos, a minha maior preocupação, eu já falei com Deus, eu prefiro morrer do que me desviar, porque eu sei o que vai acontecer na minha vida. Irmãos, eu não quero provar o desviar. Então não se desvie da verdade de Deus, porque pela verdade, a favor da verdade, não há engano. O apóstolo Paulo diz que nós somos pela verdade e a favor da verdade, irmãos. Você tem que ser a favor da verdade, então não se desvie. Não deixe com que esses demônios, irmãos, porque existe um anjo que acampa ao seu redor. Como diz em Pedro capítulo 5. Ele diz que é um anjo que tem acampado ao seu redor, para te proteger, para te guardar, para te orientar. Mas existe um outro demônio, irmãos, que ele brama como um leão. Ele não é leão, ele brama como um leão. Ele tenta te devorar. Ele tenta te tragar, irmãos. E sabe como é que ele faz isso? Ah, irmãos, essa visão da peruca, não vou deixar de falar. Sabe como é que ele faz? Ele joga a peruca. Ele joga a peruca na tua cabeça, irmãos, porque tudo começa na mente e desce para o coração. Por isso que Jesus disse que toda palavra que sai da minha boca procede do meu coração. Ah, irmãos, tanta boca suja, que fala o que não deve. Irmãos, tanta mente imunda, que pensa o que não pode. Eu disse aqui, para um irmão, uma fórmula para vocês, e para mim também, é o que eu uso. Todos nós somos atordoados, irmãos, pela seta do diabo, que lança pensamentos malignos na nossa mente. Às vezes você não viu, irmãos, a maldade, mas lançou a seta. Aí você começa a ver, é verdade. Irmãos, eu vou abrir o verbo aqui, irmão, não quero nem saber, está a Santa Ceia. Estou preocupado se daqui a pouco eu tomar ceia e morrer, eu vou para o céu. Pessoas, irmãos, que disseminam palavras contra a sua vida, lança palavras contra a palavra de Deus e coloca dúvida no teu coração. Aí você alimenta e sabe o que acontece? Você começa a pensar. Realmente, pastor está se achando demais. O pastor está se achando que sabe tudo. O pastor está falando demais aquele mesmo assunto. Irmãos, se o Espírito de Deus está em mim, está em você, então tem que ser a mesma coisa, tem que testificar. Porque não pode, irmãos, o mesmo Espírito testificar uma coisa ao coração de um e o coração de outro diferente. Porque a Bíblia diz que nós podemos servir a dois senhores ou a um senhor. Nós podemos servir a um Senhor só. Ou agradamos um e desagradamos o outro. Ou você serve a Deus e escuta a voz de Deus. Quem escuta a voz de Deus está andando no mesmo caminho. E quem está andando no mesmo caminho está vendo o mesmo Senhor. E quem está vendo o mesmo Senhor está vendo o mesmo Deus. Então não pode haver diferença. Mas as pessoas, irmãos, o que elas fazem? Escuta a voz do diabo. E daí, irmãos, o que acontece? É mesmo, né? É verdade. Vamos para outro caminho? Vamos para outro caminho. Aí começa aí, irmãos. Irmãos, eu não seguro ninguém para sair da igreja.
não seguro. Antes eu ficava, irmãos, abatido. Hoje não. Não fico mais. Não fico mais. Sabe por que eu não fico, irmãos? Porque eu quase peguei um câncer no meu estômago. Quase que eu peguei. Não, glória a Deus, não, irmão. Pegar um câncer no meu estômago? Eu vou ficar sofrendo? Irmãos, sabe por quê? Eu não estou lutando pelo reino do homem, não. Pastores estão lutando pelo reino do homem. Eu quero, vem para a minha igreja. Não, na minha igreja é melhor. Olha, minha igreja tem reteté, minha igreja tem visão, minha igreja tem revelação. Irmãos, eu sou tudo a favor disso. Mas não existe igreja melhor no mundo. Não existe igreja melhor, irmãos. Não existe batista, assembleia, não existe CPNA, não existe... Irmão, igreja nenhuma, presbiteriana, wesleyana, irmão. Não existe igreja nenhuma melhor no mundo. O que é melhor é o crente que adora a Deus e serve ao Senhor. Irmão, se você vai ser bom aonde você estiver, se você estiver adorando a Deus. Não tem esse negócio, irmãos, eu vou na igreja porque aquele pastor lá, o pastor só fala de amor. Irmão, tá tudo bem. Não, continue assim, vai. Irmãos, eu estou aqui para falar a verdade para você. Meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso é dizer, irmãos, eu cheguei numa igreja que não era minha. Tá? Cheguei para um irmão e falei assim, primeira vez que eu vi irmão. Falei, rapaz, tu toma vergonha na cara. Eu não falei com essas palavras, tá, irmão? Eu só falei para ele, tu quer ser homem? Olha para mim, estou usando brinco? Não. Então, seja um homem de Deus, pô. Irmão, falei para ele. Não precisa coçar a cabeça, não. Não é que não, irmão. Sabe por quê? O mundo aí fora quer colocar em você uma vida que todo mundo quer levar, irmãos. Você tem que guardar a tua vida. Tem que guardar a tua santidade. Você tem que guardar a sua comunhão com Deus, irmãos. Porque o diabo, ele escolhe, sabe o quê? Irmãos, ele não escolhe coisas grandes para atrapalhar as coisas grandes de Deus. Ele escolhe as pequenas pedras. Pequenas pedras de tropeço que atrapalham a sua comunhão com Deus. Irmãos, eu vejo tantas igrejas aí, aonde, irmãos, as pessoas vão do jeito que quer, faz o que quer, e está tudo bem, irmãos. Se as pessoas estão bem, tudo bem, vai para lá, não tem problema. Quer servir Deus lá daquele jeito? Sirva, não tem problema. O problema é quando chegarmos no final. Eu quero ver no final, irmãos. Eu quero ver quando nós estivermos diante do Senhor. É lá que eu quero ver. Parece que nós estamos vivendo num reino, as pessoas estão vivendo num reino, sabe? Um reino de fantoche. Que parece que ninguém vai encontrar com o Senhor. Vamos viver aqui, irmãos. Eu vou viver aqui 200 anos, 300 anos, 500 anos, ou até 900 anos, como foi Matusalém. Mas até no Matusalém, com 900 anos, morreu. Teve que estar diante do Senhor. Irmãos, então não adianta, irmãos. Se nós não vivemos uma vida de arrependimento, para entrarmos no reino de Deus, nós vamos ser enganados. Não seja enganado. Não se engane. Irmãos, não se engane. Porque eu quero dizer para você a verdade. Não vai ter distinção nesta igreja para quem vai subir no céu. Deus não vai fazer acepção de pessoas, irmãos, quando estiver diante dele. A única coisa que Deus vai fazer é separar o joio do trigo. E eu quero ser trigo. Quem quer ser trigo comigo, diga amém. Amém. Porque, irmão, nós temos que ser trigo. Nós estamos no meio do joio. O joio e o trigo, irmãos, é junto. Irmãos, e o joio e o trigo é tão parecido. Se você pega o trigo e o joio, você não sabe discernir, porque é idêntico. Então você não pode ser, irmãos, um crente. Eu já disse aqui, eu não quero crente nessa igreja, eu quero servos de Deus. Você não tem apenas que crer, porque o demônio também crê. Mas só que o demônio... Irmãos, eu não entendo. Eu não entendo como que a Bíblia diz que o demônio se estremece diante do Senhor. E nós falamos, nós estamos no tempo da graça. Deus é amor. Deus, irmãos, tenha temor mesmo. Tema e trema diante do Senhor. Porque a Bíblia diz para mim que a única coisa que Deus requer de mim, sabe o que, irmãos? É obediência e fidelidade a Ele.
Porque quando a minha alma estiver diante dele, ela vai ser absolvida ou condenada. Irmãos, e eu não quero ser condenado, não quero que você seja condenado. Então tema ao Senhor, irmãos, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus, irmãos. É isso que nos leva, irmãos, a nós resistirmos o mal, irmãos. Ou vocês acham que nós não passamos lutas? Ou vocês acham que nós não passamos tentações? Claro que passamos, irmãos. Claro que nós passamos todo tipo de tentação, por isso que Jesus foi levado aonde? Ao deserto. E lá ele passou pelo todo tipo de tentação. Mas ele venceu. Ele começou a anunciar que é tempo de nos arrependermos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Eu quero que todos vocês cheguem, irmãos. Eu quero que vocês alcancem a eternidade. Mas a eternidade com Deus. Não é a eternidade sem Deus. Porque muitos alcançarão a eternidade sem Deus, irmãos. E a Bíblia diz, no livro de Mateus, irmãos, que haverá ranger de dente, prantos, agonia. Ai, meu Deus! Eu queria ter voltado, Senhor, me dá mais uma chance. Meu Deus, eu não quero ficar aqui. Não vai ter chance mais não, irmão. Não vai ter mais chance. Livro de Eclesiastes, para me terminar, para nós ministrarmos assim. Tudo é vaidade. Tudo vai passar. Tudo vai ter um tempo que vai acabar. Salomão entendeu isso no final da sua vida. Começou muito bem. Começou sabiamente. Testemunho dele muito grande. Mas o final dele não foi bom. Porque a Bíblia diz que ele morreu adorando outro Deus. E a minha Bíblia diz o seguinte: honra o Senhor teu Deus e adore a Ele, somente a Ele. Somente a Ele. Jesus, ele diz, você não pode adorar a Mamon e a Deus. Então adore a Deus, irmãos. Adore a Deus. Porque daqui a um tempo você vai ter que fazer uma passagem. Daqui a algum tempo você vai ter que partir. Você querendo ou não, você vai partir. Independente se você queira ou não queira, você vai partir. O seu bilhete já está contigo. Você ainda que não viu o número. Irmãos. O seu bilhete está com você. Mas você vai partir. Não tem jeito. E você vai ter que chegar no final da sua jornada. Mas que você chegue bem. Que você chegue, valeu a pena. Você ouvir Pastor Ricardo. Às vezes que até é chato contigo. Às vezes é insistente. Às vezes é duro. Mas eu amo vocês. A minha intenção é que todos, irmãos, alcancem a presença do Espírito Santo para que possa viver bem. Irmãos, eu entendo as dificuldades que cada um de vocês passam. Porque eu também passo. Mas nós não servimos a um Deus diferente. Nós servimos ao mesmo Deus, irmãos. Esse Deus colocou em mim uma esperança capaz de me dar força para poder caminhar, para poder, irmãos, ter esperança que o meu dia amanhã vai ser melhor. É o mesmo Deus que você está servindo. Então esse mesmo Deus tem que ter a comunhão com o seu Espírito, tem que testificar. O Espírito tem que te dar força, irmãos. Eu sempre digo aqui, irmãos, se eu morrer hoje, e aí? Os irmãos vai fechar a igreja? Porque o pastor morreu? Ou vai esperar vir o pastor do Brasil? E como é que fica esse tempo? O que vai entrar no teu coração, irmãos? Como que você vai viver a tua vida? Irmãos, vamos aprender a nos arrependermos. Vamos aprender a mudar a nossa atitude realmente. Porque o diabo está aí. Por isso que ele é chamado o pai da mentira. Ele tem trazido engano. Engano na sua mente. Engano no seu coração. Não seja enganado não, irmãos. Não seja enganado porque nós vamos participar da ceia. E eu não entendo porque as pessoas não gostam de participar da ceia. Eu falo não gostam, irmão. Eu falo não gostam. Como, pastor? O senhor está julgando? Não, não estou julgando, não. Não estou julgando. Isso está sendo gravado. Irmãos. Pastor, olha, eu tô aqui na China, mas eu gostaria de participar da ceia.
E não tem como. O senhor dá para trazer para mim? Olha, minha filha, na China, qual lado você está? Ah, na China comunista mesmo, aquela que mata o cristão mesmo. Aí eu vou falar assim, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Porque Deus não falou comigo para ir para a China. Não é assim, irmão? Não tem pessoas que falam isso? Deus manda fazer coisa, não, vou orar ainda. Irmãos, como que você vai orar? Deus diz, aquele que não come e não bebe não tem parte de mim. Existe caso, está doente no hospital, não pode se locomover, está em outra cidade, mas tem uma igreja perto. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa aqui. Se não tem igreja perto, irmãos, aproveite, vai em outra igreja, tome a ceia. Se você não pode vir aqui, mas você está numa igreja e é ceia, toma, irmão, faça parte do corpo de Cristo. Ah, pastor, mas tem igreja que só faz uma vez por ano. Então, irmão, faça uma vez por ano. Mas não deixe, irmãos, porque se nós não... Foi Jesus que disse, aquele que não come e aquele que não bebe da minha carne, não tem parte comigo. Jesus, ele disse no livro de João, a partir do capítulo 6, eu sou o pão da vida, que desci do céu. Então, para você ter a vida... O apóstolo Paulo vem e diz, há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Irmãos, como que alguém que tem vida vai estar fraco, doente e dormindo? Porque, irmãos, não se examina corretamente. Eu estou ensinando para você se examinar corretamente. E para você se examinar corretamente, veja a sua conduta todo dia. Veja como é que você tem procedido diante da palavra de Deus. Veja como que você tem andado diante do chamado de Deus na tua vida. Porque, irmãos, eu não sei como é que está você. Eu não sei o que está dentro da tua alma. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o Deus que nós servimos sabe. Ele sabe como que você está tomando a ceia. Irmãos, tomar a ceia é que você quer ter comunhão com Deus. Tem pessoas que não quer ter comunhão com Deus. Não quer participar do corpo e não quer participar do sangue. Queira isso na tua vida. Queira. Porque, irmãos, se Cristo vier hoje, vamos nos colocar de pé. Irmãos, Deus falou contigo, irmão. E eu quero aqui de púlpito pedir perdão à igreja, para mim poder ministrar a ceia. Por que eu estou pedindo perdão à igreja? Porque eu sei que tem uma irmã que tem uma coisa contra mim. Tem uma irmã que tem alguma coisa contra mim. Sair daqui, eu vou ter que ir na casa dela. Eu estou falando isso de púlpito, irmão. Porque diante de Deus vai ter tudo revelado mesmo. Eu queria saber se a igreja vai me perdoar. Porque a irmã tem uma coisa contra mim. Fazer o quê? Não importa, irmão, se você fez alguma coisa ou não. A pessoa tem alguma coisa contra você. A Bíblia diz assim, se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, não está falando que você está certo ou se você está errado, se você fez ou largou de fazer. Se você tem consciência, vai lá e se reconcilia com ele, depois apresenta o seu sacrifício. Irmãos, eu não quero fazer sacrifício de todo. Então eu sei, é-me conhecimento a mim. Sair daqui, eu vou lá na casa dela. Sabe por quê? Porque eu quero estar, irmãos, com a minha consciência tranquila. O apóstolo Tiago diz, tenha consciência tranquila. Você deve participar da ceia com a consciência tranquila. A consciência pura. Para que não venha, irmãos, o diabo armar uma armadilha. Até mesmo contra outra pessoa. Porque o diabo, ele arma uma armadilha contra outra pessoa. Porque ela tem alguma coisa contra você, e você não vai lá, pede perdão. Não, você não precisa estar errado para pedir perdão, não. Você pode estar certo e pedir perdão do mesmo jeito. Porque Jesus não tinha nenhum pecado e ele fazia as coisas que não eram necessárias. Lavar os pés dos discípulos, não é? Então, irmãos, Jesus se humilhou, não precisava. Então, é melhor que você aprenda com Deus. Amém? Amém? A igreja pode lançar perdão sobre a minha vida? Amém? 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 Amém. Então, irmão, vamos abrir nossa Bíblia no livro de
Mateus, capítulo mesmo 26. Eu sempre gosto de usar o Coríntios, mas eu vou usar o Mateus, capítulo 26. É a passagem da Santa Ceia, né? 26. Amém? 26. Coloca aí. Está desligado o projetor? Amém. Irmãos, acharam? Amém? Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, em algumas traduções diz Nova Aliança, que derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Então, irmãos, Jesus, naquele momento, ele estava junto com os apóstolos, como nós estamos aqui reunidos junto na comunhão dos santos. Jesus, ele pegou o pão e deu graça. Mas Jesus sabia que havia ali entre aqueles que negaria, que trairia ele, mas a Bíblia diz que Jesus o amou até o fim. Então, irmãos, nesse momento, nós vamos dar graça ao pão para que possa ser repartido entre os irmãos, para que possamos, irmãos, pedir a Deus para que o maligno não tenha oportunidade de nos enganar. Amém? Para que nós tomamos da ceia do Senhor para a nossa salvação. Amém? A Bíblia diz, antes nós partimos o pão, já estava picado, mas agora Deus me deu colocou no meu coração para nós fazermos assim. O que Jesus fez? Ele pegou o pão, partiu e deu graça. É o que eu faço. Obedecer na ordem, eu dou graça por podermos participar do pão que representa o corpo de Cristo. É a simbologia do sacrifício de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a sua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te Irmãos, podes... eu queria que você trocasse o seu cálice com um irmão que você tenha menos intimidade com ele. Menos intimidade. Com 3 irmãos. Tá? Com 3 irmãos. Troca com 3 irmãos. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Esse aqui era o seu. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Amém? Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Amém. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comemos todos o pão. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todo, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Bebemos todos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos, Senhor, da ceia aqui na terra, Senhor. Mas, meu Deus, nos prepara, Senhor, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós possamos participar da grande ceia. Meu Deus, nos ajuda, porque todos os meses, Pai querido, nós participamos da ceia aqui na terra, nesta igreja, Pai querido. Por isso, Pai querido, eu lhe peço, meu Deus, que nós estamos aqui no primeiro dia do mês, Pai querido, 2 do ano de 2015, aonde, Pai querido, nós iniciamos o mês, Pai querido, participando da ceia, Senhor. Meu Deus, nos leva, Pai querido, a vencer as lutas, a vencer as dificuldades, Pai querido, a vencer, Pai querido, as ciladas que o diabo tem preparado já, Pai querido, contra a nossa vida no decorrer desse mês, para que quando chegar no mês de março, meu Deus, se o Senhor não vier buscar a igreja, se o Senhor não nos levar, Pai querido, nós possamos participar da ceia, Pai querido, mas participar, Pai querido, com a consciência tranquila, participar, Pai querido, com a consciência, Pai querido, enquanto, Pai querido, nós vemos que estamos procurando, Pai querido, fazer o melhor para o Senhor, procurando viver a Tua palavra, como o Senhor diz, Pai querido, que precisamos viver, Senhor, viver a Tua palavra, Pai querido, como o Senhor nos ensina. Por isso, Pai querido, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes, Pai querido, nós erramos, mas a Tua misericórdia tem nos dado a esperança, Pai querido, de nós podermos melhorar a nossa vida. Então, Pai querido, que haja arrependimento, Pai querido, genuíno, haja, Pai querido, um arrependimento, Pai querido, que nos leve a mudar a nossa atitude, Pai querido, a mudar, Pai querido, o jeito, Pai querido, que nós somos, Pai querido, como nós agimos, como nós pensamos, Pai querido. Por isso, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, faça com que nós venhamos ter uma
decisão, Pai querido, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar, Pai querido, o nosso ser, Pai querido, para adorar ao Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, como ministro, como sacerdote, como profeta da tua casa, me ajuda, mas ajuda os meus irmãos, ajuda cada um deles a vencer, Pai querido, a vencer as lutas que eles têm passado, as lutas, Pai querido, no coração, na alma, a dificuldade no casamento, a dificuldade, Pai querido, na família, a dificuldade, Pai, que até mesmo dentro da igreja, no trabalho, Pai querido, ajuda, Pai querido, porque em Ti nós confiamos, Senhor, nós acreditamos, Pai querido, que nós vamos ter dia melhor, nós acreditamos que o Senhor, Pai, que tem preparado algo melhor para a nossa vida. Por isso, meu Deus, nós queremos Te louvar, queremos Te honrar, Senhor, e que o Teu Espírito, Pai, aquilo que testifica no meu coração, possa testificar no coração dos meus irmãos, Pai, porque nós queremos alcançar a eternidade. Meu Deus, nós, Pai, que fomos chamados pelo Senhor, nós fomos escolhidos pelo Senhor, Pai querido, para nos reunirmos, Pai querido, da glória a Ti, Senhor, para nos reunirmos, Pai querido, e dizer obrigado, Papai, porque até aqui o Senhor tem nos dado a chance, Pai querido, de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de viver melhor, Pai querido, porque nós somos Teus filhos. Meu Deus, então como filho, Pai querido, eu lhe peço, nos ajuda, Pai, ajuda os meus irmãos, ajuda cada um deles, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos poder sentar, pode cantar o refrão. Vencer-á, o mestre chama, vencer-á. Eles por hoje tu te podes saciar. Os pães Multiplicou, água e vinho transformou, faminto a Jesus, vem ceiar. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, meus amados irmãos. Pode continuar no fundo aí. Pode continuar no fundo, não tem problema. Pode continuar no fundo, Miguel. Bom, nós estamos terminando. Nós começamos o mês muito bem. Amém? Amém? Você já começou o seu mês muito bem. Independente de como que você terminou o mês de janeiro. Nós começamos o mês de fevereiro já agraciado por participarmos de um culto pela parte da manhã, participarmos da ceia, né? Agora, que você se previna, que você se cuide, porque o inimigo, ele está aí, irmãos, tentando acabar com a tua fé, acabar com a tua esperança, mas que aqueles que participaram tenham força, e aqueles que não puderam participar, que decidam participar também. Decida participar da ceia do Senhor, porque isso vai ser bom para você, porque o que é bom nós gostamos de compartilhar com as pessoas, o que é bom nós gostamos de falar, o que é bom nós gostamos de dar para os nossos filhos, não é verdade? Então Deus tem dado o seu melhor para mim e para você. Deus tem dado o seu próprio filho, por amor de mim e por amor de você. Então aproveite essa oportunidade, para que você tenha uma semana abençoada. Escute a voz do Espírito de Deus. Escute o que o Espírito de Deus vai falar contigo. Porque o mesmo Deus que fala comigo é o mesmo Deus que fala contigo. O mesmo Deus que me revela é o mesmo Deus que te revela. A palavra de Deus, irmãos, não é uma caixinha de surpresa e nem uma bola de cristal. A palavra de Deus simplesmente é a revelação clara daquilo que Deus requer de mim, requer de você, para que possamos ser felizes. Só isso. Bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, porque eles serão felizes, porque praticam. Irmãos, está difícil de viver o evangelho do século 21, tá? Mas eu quero dizer para você, enquanto você lutar, enquanto você perseverar, você vai se tornar um vencedor. Amém? Então, seja esse vencedor, lute, persevere, busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque mesmo, irmãos. Busque. Pare de olhar para esse mundo. Pare de... Você viva no mundo. Tenha do melhor.
A Bíblia diz que nós podemos ter do melhor. Aproveite sim aquilo que Deus te deu. Use tudo que Deus puder te dar. Mas lembre-se de uma coisa. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Deus deu para você usar. Mas Deus tem preparado um reino melhor para você. Deus tem preparado um mundo melhor para você, irmãos. E você não pode duvidar disso. Não deixe com que a serpente, que é o pai da mentira, chamado diabo, coloque dúvida na tua mente. Isso desça no teu coração. E peça a você chegar até o fim. Amém? Vamos chegar até o fim, igreja. Vamos fazer com que esse ano, realmente, essa igreja cresça. Cresça, mas que você cresça. Mas cresça saudável. Que você alcance maturidade. Que você alcance perseverança. E que você tenha esperança. Que todo culto vai ser melhor do que o outro culto. Todo culto é bom, irmãos. É seu estado de espírito que você entra na igreja é que faz a diferença. Mas se você propuser, decidir no teu coração, tá difícil, tá acontecendo isso, tá acontecendo, mas eu vou adorar o Senhor. Porque a adoração, irmãos, mexe no coração de Deus. A adoração, lembre-se da mulher cananeia, ela o adorou. Amém? Vamos nos colocar de pé. Terça-feira nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, tá? Os irmãos que puderem vir, venham, né? Nós estamos colocando também online, tá? Para que as pessoas, como o Edi, que mora mora longe, esqueci o nome da cidade, né? Ele mora muito longe, não dá para ele vir, porque fica pesado, fica difícil, nós entendemos isso. Então, irmãos, mas você que mora perto, você que dá para vir, venha estudar a palavra de Deus, venha aprender. Irmãos, eu quero dar para vocês tudo que Deus tem me dado. E Deus, irmãos, Ele diz que eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que dar para as pessoas, para ter. Tá? Então, quarta-feira nós teremos aqui nosso culto, amém? Nosso culto de quarta-feira tem sido uma bênção, eu tenho amado o culto de quarta-feira. Então, irmãos, convide as pessoas, né? Traga as pessoas, nós temos recebido pessoas novas, né, no culto de quarta-feira. Deus tem falado, Deus tem libertado, irmãos. Irmãos, Deus tem libertado. Então, irmãos, participe do culto de quarta-feira, amém? E sábado que vem e domingo que vem nós estaremos aqui novamente. Às 20 horas na quarta, 20h30 na terça, 20 horas no sábado e 10 horas no domingo. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos falar com o Pai que você tenha, irmãos, uma tarde abençoada. Meu Deus, obrigado pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua graça. Leve os meus irmãos em paz. Guarde eles e proteja durante esse mês, Pai querido, até que venha a próxima Santa Ceia. Porque, Pai querido, nós queremos, Pai querido, que aumente o número de pessoas que participem da ceia do Senhor. Mas use a vida dos meus irmãos para também lançar semente em uma terra, para que essa terra possa frutificar o arrependimento em buscar o Senhor e viver, Pai querido, o melhor de Deus. Por isso, meu Deus, eu dou graça ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é por isso, Pai querido, que nós temos todos os motivos para que possamos estar alegre e viver em alegria, Pai querido, mesmo que muitas vezes as lutas estão grandes, mas a confiança no nosso grande Rei é que nos dá esperança que nós vamos viver dias e dias, de vitória em vitória, porque nós somos mais do que vencedores, porque aquele que saiu para vencer já nos deu a vitória, e Ele se chama Cristo, que foi ao Calvário, e disse que estava consumado, pois Ele levou sobre si as maldições, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todo o jugo que estava sobre nós, e nos deu a paz, e que essa paz seja sobre nós, porque estamos tomando do jugo do Senhor, que é fardo, leve e suave, porque dele nós estamos aprendendo para vivermos melhor nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos de casa. Meu Deus, aqueles, Pai querido, que tirarão, Pai querido, alguns minutos para ouvir a mensagem, Pai querido. Alguns concordarão, outros não concordarão, mas o Teu Espírito, Pai querido, é que vai testificar
a verdade que o Senhor, Pai querido, pronunciou nesta manhã. E a tua palavra, Pai querido, é a verdade, porque falamos da verdade, Pai querido, e contra a verdade, Pai querido, não há engano, contra a verdade, Pai querido, não há falsidade, contra a verdade, Pai querido, não há mentira, porque a tua verdade, ela prevalece, mesmo que o diabo queira fazer da verdade mentira e da mentira verdade, Pai querido, mas nós sabemos que o teu Espírito é que testifica em nós da sua verdade, como foi com João Batista, que foi testificado, Pai querido, assim o teu Espírito hoje, que foi a nós dado, Pai querido, nós cremos que ele vai testificar que essa palavra vem do Senhor, que essa palavra é para que nós venhamos ver melhor, que essa palavra, Pai querido, é para que nós possamos andar melhor. Por isso, Pai querido, eu lhe peço, abençoe os meus irmãos de casa, abençoe aqueles, Pai querido, que têm também o privilégio de rever essa mensagem, Pai querido, na sua casa, e meditar mais profundamente, porque teu Espírito Santo fala e renova as palavras todas as manhãs na nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amém e amém. Vamos estender nossas mãos.